inclusive a noção de tempo que nós temos hoje é tudo para ontem, né? Nunca se correu tanto e a sensação de que nós chamamos hoje de doença da pressa, né? A doença da pressa é assim, você está fazendo uma coisa lembrando que você tem 2 ou 3 para fazer e mais 3 ou 4 que podem acontecer que você vai ter que dar conta, tem que dar conta. Então, a ansiedade, que antes era alguma coisa que era meio fora da curva, claro, existem indivíduos mais ansiosos em termos de traços, etc. Mas hoje a ansiedade que se sai daquele normal, da homeostase, você fica ansioso proporcionalmente, não está mais acontecendo. A gente... Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do LawCast, o seu podcast jurídico. Meu nome é Mário Guarnieri e eu estou aqui com o meu parceiro Douglas Figueiredo. Olá pessoal, tudo bom? Tratando hoje sobre um tema de extrema relevância que é a saúde mental. E para falar sobre esse tema, ninguém, nada mais, nada menos que a doutora Liliana Guimarães. Seja muito bem-vinda, psicóloga, psicóloga clínica com mais de 45 anos de experiência, doutor e pós-doutor em saúde mental e medicina do estresse, né? Pelo Instituto de Estocolmo, na Suécia, e vai nos trazer uma visão mais aprofundada sobre os impactos emocionais da profissão. Doutora Liliana, seja bem-vinda. Obrigada, eu agradeço imensamente o convite, espero poder responder algumas indagações específicas do ofício de vocês. Seja bem-vinda. Doutora, tratando sobre esse tema de saúde mental, a doutora que já tem uma experiência, que trabalha, atua, tem uma vivência sobre esse tema, como está a realidade hoje das profissões, falando num contexto geral da saúde mental dos trabalhadores? Pois é, esse é um tema absolutamente atual, digamos que nos últimos 5 anos, e isso só vem se intensificando, o tema saúde mental do trabalhador é, no momento, considerado imperativo. Tanto é que existe agora uma lei, uma norma, melhor dizendo, reguladora número 1, que foi refeita, em que as empresas, por exemplo, terão que, de alguma maneira, dar conta da saúde mental e do bem-estar psicossocial dos mesmos, senão as multas vão acontecer, né? Então, isso simplesmente reflete, fundamentalmente, melhor dizendo, a importância que o tema saúde mental e trabalho vem assumindo nos últimos tempos. Então, ele perpassa todas as profissões, ele perpassa todos os ambientes de trabalho, mais ou menos de acordo com determinadas características. Doutora, sobre essa questão a gente vê e percebe que essa questão da saúde mental, vamos dizer assim, eu não sei a palavra adequada, podemos intitular de problema, ou como é que eu posso falar na acepção da palavra? Se eu falo problema, isso está correto? Tranquilo. Esse problema ele vem se acentuando, ano após ano. Na sua visão, você acredita que esse problema ele decorre mais de uma expectativa gerada por conta de um trabalho, a maneira como o trabalho é desempenhado? Eu vou justificar. Hoje a gente vê muito nas redes sociais, que é algo que está todo mundo ali, você gasta muito tempo em rede social. E quando você abre o Instagram, o Facebook, todo mundo é milionário, ninguém tem problema. E todo mundo a vida perfeita. E quando você olha isso, e aí você olha internamente para sua vida, poxa, eu queria estar fazendo aquilo também. E meu emprego não vai gerar isso. Né? A doutora acredita que isso é um dos reflexos também, e tem uma outra situação também. Eu sou professor, dou aula para cursinho, né? E eu vejo alguns alunos meus que entraram em concursos e saíram. Por quê? A expectativa dele, principalmente no âmbito das carreiras policiais, vou entrar na viatura, vou combater o crime, vou lá. E às vezes ele é deslocado para uma função que... Burocrática. É burocrática.
E aí ele não vai fazer aquilo que a expectativa dele gerou. Aí tem a expectativa própria do trabalho dele e tem a expectativa de rede social. Acredita que isso é uma perna do problema que acontece hoje? Eu acho que você tocou num assunto bastante interessante, né? Na ponta nós temos hoje a questão das redes sociais, mas esse processo todo que levou ao que se tem hoje, ele começa um pouco antes, com a questão da automatização em alto grau, não é? Com a questão da informatização em alto grau, e continua, né? Nós estamos lidando faz muito pouco tempo, inclusive a noção de tempo que nós temos hoje é tudo para ontem, né? Uhum. Nunca se correu tanto, e a sensação de que nós chamamos hoje de doença da pressa, né? A doença da pressa é assim, você está fazendo uma coisa, lembrando que você tem 2 ou 3 para fazer e mais 3 ou 4 que podem acontecer, que você vai ter que dar conta, tem que dar conta. Então, a ansiedade, que antes era alguma coisa que era meio fora da curva, claro, existem indivíduos mais ansiosos em termos de traços, etc., mas hoje a ansiedade que se sai daquele normal, da homeostase, você fica ansioso proporcionalmente, não está mais acontecendo, a gente vive ansioso, né? E essa ansiedade que sai do basal, né? do normal, parece que acabou virando a normalidade. Então, vivemos hoje uma época em que as informações com as quais você acorda, à noite já modificaram. Então, haja capacidade mental e emocional, né, para elaborar isso tudo, não é? As pessoas têm hoje o trabalho como centro da sua vida, né? Nós ficamos a maior parte do tempo no trabalho. E as outras áreas, né? Como é que ficam? A questão da família, a questão do lazer, a questão do descanso. Hoje, por exemplo, a questão das dependências das redes sociais, a gente conhece indivíduos que não conseguem sair de férias se não forem para um hotel ou algum local em que haja rede. Ele tem que estar conectado o tempo inteiro. Ele está de férias, né? Então você não desliga nunca. Sim. Então essa é uma questão que vai sobrecarregando, né? Vai sobrecarregando o indivíduo. E as redes sociais, muitas vezes nós sabemos que as pessoas mostram, claro, o lado bom da história, né? E você mostra o que você quiser mostrar, né? Agora, no consultório, na vida real, né, a gente, nas empresas, nas instituições, nas corporações, né, e tudo mais, nós vemos que a coisa não funciona muito assim. Aquele outro lado, que não é o lado bonito da história, ele existe, né? E muitas vezes, quando a pessoa vai começar a cuidar ou vai perceber que ele existe, o grau de comprometimento já está bastante grande, o que torna mais difícil essa volta à chamada normalidade ou equilíbrio, não é? Entre aquilo que é bom para o indivíduo e aquilo que é bom para as coisas externas também e para as outras pessoas. Por isso que eu acho que, de um modo geral, isso acaba atingindo todas as profissões, todos os trabalhadores. E o nosso podcast ele é jurídico, mas por isso nós fizemos questão de chamar a doutora. E aqui a gente faz uma pesquisa, a gente conversa, né, com a entrevistada antes. Eu falei, me manda o currículo lá, para eu ter uma referência. O currículo dela parecia um livro, avisando o pessoal. Então, assim, a doutora tem uma experiência vasta nisso. Aí, quando eu vi o pós-doutorado em medicina do estresse, eu falei, é o que a gente precisa tratar sobre isso. Porque o advogado, às vezes, ele cuida do processo, ele cuida do cliente, mas ele não cuida de si mesmo. Não cuida da sua capacidade mental para lidar com as frustrações. Porque a advocacia é um exercício meio, você não tem como garantir o resultado. Só que você espera que o resultado seja positivo, você sempre trabalha para que o resultado seja positivo. E aí, e principalmente, Mário, eu acho que na advocacia criminal. Eu não sei, eu estou falando porque é a área que eu trabalho, mas o que a gente apanha, digamos assim, de tomar não, de decisões negativas,
é muito grande. A frustração. Então, no começo isso até falando por mim, no começo da minha advocacia, eu tive que aprender a lidar com isso também e entender que aquilo não pode me abalar a ponto de eu parar, de eu deixar de fazer ou de causar um estresse. Aquilo faz parte. Acaba fazendo uma parte, mas não é fácil lidar. Não é fácil. Isso que eu queria que a doutora abordasse, talvez uma forma de um conselho até das pessoas se entenderem ou trabalhar esse estresse que acaba gerando através da profissão e na advocacia principalmente, que eu acredito que tem essa frustração em razão das decisões que não tem no nosso controle, mas que a gente tem que continuar, e aí quando dá certo é quase um gol no final da Copa do Mundo, né? É uma vitória ali, e aí é uma coisa que acaba compensando. Mas isso a gente tem que ir trabalhando, né, conforme o tempo também. Claro. Bom, primeiro eu gostaria de dizer que o meu currículo ele é bem gordinho por conta também da minha idade, né? É muito tempo de existência e na área já tem algum tempo também, né? Mas assim, eu diria que todas as profissões que estão naquele painel que eu falei, naquele cenário, né, nesse mundo da pressa, na doença da pressa, essa automatização em alto grau, essa informatização, nós temos aí, há quanto tempo a questão das IAs? É pouquíssimo tempo, mas elas já estão. Quando você olha para trás, você já ficou para trás, né? E haja, né, fôlego para correr atrás de tantas e tantas convocações, digamos assim, que essa vida que a gente vive hoje vai fazendo para a gente. Então eu diria que todas as profissões, todo o mundo do trabalho passa por isso, inclusive os advogados, né? Então, eu acho que uma questão é certa. O que muitas vezes a gente faz é idealizar, né? A gente idealiza. Não, porque eu vou conseguir tudo. Aliás, é até bom que a gente tenha esse pensamento voltado mesmo, né, para eficiência, para ganhar, ou senão a gente não se movimenta. É até bom que a gente tenha, mas existe um limite. Existe um lado, assim, eu posso perder, eu posso ganhar. Puxa, se eu trabalhar muito bem, se tudo conspirar a favor, vai dar certo. Sim. Mas não vai depender só de mim. Eu posso fazer a defesa mais fantástica do mundo e pode dar tudo errado. E eu posso fazer, estou imaginando, não sou advogada, mas aqui, pensando com os meus botões, posso fazer uma defesa, me desculpe o termo, mas assim, meia boca, e dá tudo certo. Uhum. Então a lógica, às vezes, não vai funcionar. Agora, isso vai fazer com que nós nos dediquemos menos ou nos esforcemos menos? Não. Eu acho que a gente tem que tentar sempre fazer o melhor. A questão da superação, que é aquela luta da gente com a gente mesmo, às vezes é mais difícil até daquela luta ou daquela competição de fora, né? Mas então existe sim uma forma de a gente entender, de assim, olha, a gente não ganha todas. É duro? Né? É como se fosse novamente, perdão pelo termo, um coice de mula no estômago, né? Mas a gente não vai ganhar todas. Nós damos muita sorte se a gente fez uma escolha em termos de carreira, que é o que vai nos conduzir, né, pela vida. A vida vai sendo moldada também pela carreira que a gente escolhe, se a gente escolher certo. Porque tem muita gente, como ele falava, né, que faz, idealizando não sei o quê, policial. Por que policial? Ah, porque é bacana, eu vou ter poder, eu vou ter uniforme, eu vou ter uma arma, eu vou falar, outro vai ter que ficar quieto. Não, tem uma coisa mais nobre, estou cumprindo a lei e tal. Então, tem uma série de questões que movimentam cada um, né? E aí você percebe que a realidade te fala assim, olha, você não vai... Eu ouço muito isso, e isso eu posso falar aqui,
de policiais, que eu trabalho muito com as corporações, com todas, com as corporações policiais aqui do estado, e o indivíduo muitas vezes diz assim, olha, eu achei que eu ia fazer, por exemplo, no caso da PRF, né, que a gente tem um trabalho bem legal com eles há 13 anos já, eu achei que eu fosse ficar só na pista. Me puseram no burocrático. Então, quer correr atrás dos bandidos ali. Cadê a adrenalina, né? Mas é um trabalho importante, que ele precisa fazer também. Mas eles rodiziam, né? Ou se o indivíduo não está podendo ficar na pista por algum problema, enfim, ele vai ser deslocado, reaproveitado e tal. É um trabalho burocrático, ele não vai deixar de ser policial em relação a isso. Ok. Eu vou fazer uma comparação do advogado com o policial. O policial, quando ele está fardado, quando ele está armado, ele se sente pleno, de forma geral. E se ele está bem com a profissão, etc. e tal. Estou falando isso de maneira geral. Claro, temos muitas exceções e temos muitos problemas aí que depois eu posso focar. Chegou em casa, tirou o armamento, tirou o uniforme, e aí? Né? Como é que vai fazer? Desligado do policial. Está pregado na pele dele, é muito difícil, muitas vezes ele vai ser policial em casa. Por isso até que existem muitas separações, muitos casamentos, muito endividamento, né, nessa categoria, etc. Vamos falar do advogado. Então, o advogado também, ele tem a farda dele, né? Então, ele é a pessoa que vai dar as respostas, que vai resolver as coisas, fazendo uma comparação possível, só que ele não vai resolver tudo, que nem o policial também ele não vai resolver tudo, né? Pelo contrário, a vida é assim. É difícil lidar com isso? É difícil sim, só que quanto mais a gente conseguir enxergar que essa possibilidade existe, mais a gente vai lutar para que as coisas deem certo, né? E esse altruísmo que eu acho que perpassa essas profissões que eu estava falando é uma coisa louvável, né? Ser altruísta e tudo mais, poder trabalhar com salvar, né, a vida das pessoas. Eu acho que é muito importante salvar, tirar o indivíduo de situações que podem trazer prejuízos seríssimos à vida dele, sobretudo se ele não tem culpa, né? Então, eu acho que isso é complicado. E eu vou já aproveitar e fazer um ganchinho aqui. Claro. Muitas vezes o indivíduo é culpado e você é o advogado dele. Tem gente que vai aceitar o caso, tem gente que não vai aceitar o caso. Cada um vai lidar como pode, à sua maneira, com essa situação. Aceito ou não? Conflito maior ou menor, de acordo com cada um, né? E esse ser advogado, eu acho que passa por isso também, né? É uma profissão em que o ser advogado vai impregnado também para as férias, né? Para os sábados e domingos, com os filhos. Eu não sou advogado do filho, não sou advogado da mulher, não sou advogado, eu sou advogado do meu cliente. Então, a sugestão seria tentar, de alguma forma, separar a profissão do pessoal. E geralmente o que a gente pega é o transbordamento. Esse é um termo técnico. Muitas vezes o trabalho invade completamente a vida pessoal. E existem momentos que o contrário também acontece. A vida familiar, a vida fora do trabalho invade de uma tal maneira o trabalho que você nem consegue trabalhar. Então hoje existe um fenômeno chamado presenteísmo, por exemplo, que o indivíduo está no trabalho de corpo presente, mas ele não está conectado ao trabalho. A cabeça dele está em outro lugar. É diferente do absenteísmo, né? Que o indivíduo falta mesmo, então vai aparecer que ele faltou. Então, o presenteísmo é algo que existe muito, né? E vem sendo estudado cada vez mais. Essa questão interessante de idealizar
Quando eu comecei na advocacia, eu falei assim, ó, vai dar alguns anos, com a idade que eu tô hoje, pra mim, na minha cabeça lá, eu ia estar chegando no escritório de helicóptero. Hoje a gente brinca, né? Eu seria o Nelson Williams da atualidade. E aí a gente vai advogando, vai olhando, e você vê isso pra vida também, uma experiência própria minha. Você acha que você vai parar o carro e trocar o pneu. Mas o carro tá andando e você tá trocando o pneu com o carro andando. Várias coisas acontecendo, vários cenários, e quando você idealiza algo, aquilo não acontece, é um pouco frustrante. Só que aí eu entro naquela parte também que eu costumo falar com a gente lida com... A gente tem curso, a gente dá aula, então a gente tem vários alunos. Alinhar a expectativa. Se você... Pro cliente também. Pro cliente. Final também. Pro cliente e pro Eu acho trabalho. importante. Porque Porque o cliente aí fala assim, a doutora Causa ganha, né? Que a primeira, uma das coisas que eu e o Douglas pregamos para os alunos. Cliente que chega, doutor, sai em quanto tempo? Não sei. Não depende de mim. Depende de uma série de fatores. O trabalho jurídico vai ser bem feito. Nós vamos despachar, nós vamos conversar, mas eu não posso prometer para você que ele vai sair em tanto tempo. Pode ser que ele saia, pode ser que não. Depende de quem vai interpretar o caso. Não existe uma garantia. Exato. E o problema é que na área criminal, talvez para fechar com esse cliente, ele vende o canto da sereia. Que, ó, em tanto tempo ele vai sair, e aí gera um problema. Por quê? Ele dá, não, 2 semanas ele tá na rua. E a família, pô, a mãe, acontece muito. O irmão, tá todo mundo na expectativa, com aquela angústia, pô, ele tá preso no presídio, quer sair. Deu 15 dias e ele não saiu. Naturalmente, se você já falar a verdade, falar, eu não posso prometer, já há uma pressão muito grande em cima do advogado. Você tomar um não do juiz ou um não no tribunal é questão de tempo, pelo menos para os familiares que contrataram advogado, para falar assim, esse advogado não é bom não, vamos pegar outro. Isso acontece. Muito. Muito, muito. Então, se podendo contribuir com esse tema, essa questão da idealizar, que eu acho que tem que ter um alinhamento. Eu costumo conversar com os alunos. Se no ano passado você fez R$1.000 e no outro ano 1.500, opa, nós temos uma evolução aí. Não é para não vale mais de nada e tal. E alinhar a expectativa. Aonde você mora, como é que tá a sua advocacia. Com um ano de advocacia, você não vai querer ganhar 100 mil por mês, 200 mil, 1 milhão. Que é que muita gente talvez fique idealizando, que vai ser maravilhoso. É uma progressão, as coisas vão acontecendo. E aí entra a questão da rede social. Que aí tem as promessas das redes sociais que fazem isso. Mas fulano com um mês... Reforça, né? Reforça e a pessoa... Com um mês de advocacia, tá andando de Porsche, Ferrari, tá comprando... Se eu tô entendendo, quer dizer, o advogado também é julgado, né? Sim. Também. Muito. Se demorou para sair... Não, o cliente já não já não serve. Já quer pegar outro advogado, que fala assim, ó, esse advogado não é bom. Aí começam as histórias assim, paralelas também. Eu falei com fulano que um caso de alguém parecido saiu em tanto tempo, e era muito mais complexo e dele não saiu. Explicar isso, né? Porque a família entende o que ela vai, o que e ela às quiser vezes entender, o né? profissional que está começando acaba tomando aquilo como verdade para si. Pessoal. Sim. Eu acho que é esse que é o... Esse é o nome da questão. É. Saber que, por melhor que você faça, que a parte jurídica esteja redondinha, etc e tal, pode dar tudo errado. Então, quer dizer, a culpa é de quem? A culpa pode ser de qualquer outro elo dessa cadeia toda. Sim. Aí, não é? Mas você sabe que a sua parte foi bem feita. E apesar de bem feita, pode ser que não chegue a bom termo, né? E como eu falei, o contrário pode ser verdadeiro. Então, vou investir pouco, porque eu estou achando que esse caso talvez... E acaba dando tudo certo. Sim. Né? Então, essa imprevisibilidade com a qual o advogado criminalista, né, tem que lidar, eu acho que não é fácil. Afora que eu acho que a questão assim, do criminalista tem outros aspectos que diferenciam das demais áreas, né, do direito. Se o senso de urgência, por exemplo, eu costumo comparar, por exemplo, ao médico. O médico, você está com uma doença ali, sei lá, às vezes terminal, você precisa operar, então é urgente. Que são 2 fatores, né? A vida e a liberdade.
O advogado criminalista, ele lida com a liberdade. O quanto vale a liberdade para uma pessoa? Então, isso é muito sensível. A família... Às vezes a gente pega casos da família que nunca aconteceu nada. É a primeira vez que acontece algo na família e ninguém esperava. Como, por exemplo, ele está conduzindo o carro, às vezes jovem, saiu de uma festa, alcoolizado, bateu alguém, essa pessoa estava de moto, a pessoa caiu e veio a óbito. Ele responde por homicídio culposo. Então essa pessoa está sendo acusada, às vezes a família, pô, tá preso fulano, pelo amor de Deus, contrata advogado, mas doutor, e aí, sai quando? E fica aquela angústia, aquela ansiedade generalizada. Pela falta de costume, né? Exatamente. Ninguém Um dado novo, o que fazer com aquilo. Exatamente. E aí ele tá preso. E aí a família quer, assim, que ele saia, se desse para assinar o contrato, ele sair naquele momento, Claro. E aí vai passando. Aí você, às vezes, é um caso complexo, e aí, às vezes, na audiência de custódia não dá certo, você tem que entrar com a HC no tribunal. Aí o tribunal não dá certo, você tem que entrar lá em Brasília. E cada pedido desse, quanto vai subir na instância, mais demora para ser analisado. O tempo. O tempo. Aí, na audiência de custódia na hora. Aí um HC no tribunal, 30, 40 dias. Aqui no nosso estado, se for no nosso estado. aqui nosso estado ainda é rápido para analisar. STJ, lá em Brasília, que é o Brasil inteiro lá, aí você pode ter 4, 5... Eu já tive caso de 6 meses. 6 meses, 1 ano. E aí só vira aquela loucura generalizada, e o advogado, como o Douglas bem colocou, ele pega para ele. Nossa, eu sou um péssimo advogado. Isso precisa ficar muito claro, né? Separar uma coisa da outra. Eu estou dizendo uma coisa que eu reputo como realmente difícil, não é fácil. Como o advogado pode se ajudar a melhorar essa condição, né, de separar uma coisa da outra? Eu acho que ele não pode se descuidar. E nessa rede, respondendo agora objetivamente o que foi perguntado, eu diria o seguinte, para que não haja, eu já falei do conflito trabalho-família, mas para a pessoa do advogado, não dá para descuidar, primeiro, do físico. Não dá. É bom jogar basquete de final de semana, ou seja lá o que for, no nosso caso já é pilates. Mas eu já joguei vôlei da seleção universitária paulista. Que legal. Faz muito tempo, né? Mas então não se descuidar dessa parte física, porque a gente está falando de adrenalina, né? Onde vai toda aquela adrenalina acumulada, né? Você tem que transformar isso. Isso acho que é muito importante. Óbvio que eu não sou uma adepta só fazendo o esporte vai resolver a sua vida. Não. Uma vida social. Uma vida social é muito importante. Jogar a conversa fora com os amigos. Não tem coisa mais saudável. Falar as abobrinhas da vida, né? Sair... Claro que o círculo de amigos acaba sendo sempre aqueles que são da mesma área. Vira e mexe, você está falando de alguma coisa, olha, se tem gente de outra área, vai saindo, porque começou o papo de psicólogo, começou o papo de advogado, né? Então tem aquela tendência mesmo, né? É um imã que atrai essas pessoas, mas assim, procurar realmente diversificar, né? Conversar com pessoas que não têm nada a ver com aquilo que você faz. Às vezes uma palavra que você escuta, aquilo muda e não é de alguém da sua área. Diversificar aquilo que você faz. Você não só, por exemplo, vocês estavam dizendo, dou aula. Dentro da própria profissão é outro nicho, é outra história. Advogar diretamente é outro nicho, outra história. Fazer vida acadêmica, estudando cada vez mais também, é outro nicho. Diversificar na própria reunião, está se atualizando sempre, né? Então, isso é muito importante. Agora, não dá para descuidar da questão emocional, que para você estar bem, para você fazer essa separação, o que é meu, o que é do outro, o que é do meu processo, e são vários processos ao mesmo tempo, a gente está falando assim como se fosse só um, né? Cada um tem suas especificidades e tudo mais, e tem alguns que são de deixar cair cabelo mesmo, né? Eu estou aqui imaginando, né? Eu já trabalhei por um bom tempo no manicômio judiciário de São Paulo. Nossa. Então,
ali juntava psiquiatria e crime, né? Então, eu tive contato, assim, durante um bom tempo, com o manicômio judiciário de Franco da Rocha, do estado de São Nossa. Paulo. Esse Esse já não tem mais, não felizmente. tem mais, mas foi Esse conhecido, né? Porque... foi conhecidíssimo, no Juqueri, né? Aham. Então, eu sou dessas... Alguns casos Emblemáticos, emblemáticos do Franco da Brasil. Rocha. Que, aliás, eu entrevistei pessoalmente e tudo mais. Depois, hoje você tem as casas de custódia, né? E tudo mais. Então, é um trabalho que exige realmente muito do emocional, né? De quem trata, no caso, do advogado, dos outros profissionais que lidam também. Mas então, para poder separar o joio do trigo, para se fortalecer, se você realmente tiver um acompanhamento, porque se eu falar assim, olha, você vai ter que fazer fisioterapia, você vai. Mas se falar assim, você vai para um psicólogo. Não sou louco. É verdade. Se for falar para ir para um psiquiatra, ele é mais louco ainda. Né? Psiquiatra. Então existe um preconceito que não se justifica mais. As grandes multinacionais pagam para os seus executivos e fazem questão, e são super bem ranqueados aqueles que fazem psicoterapia, porque a performance deles melhora muito. E esse fortalecimento emocional, né, a questão da saúde mental de uma forma geral, esse lidar com a ansiedade, lidar com a depressão. Hoje, depressão é o mal do século, né? E nós temos no mundo do trabalho aquilo que eu denominei uma síndrome depressiva do mundo do trabalho, que é a síndrome, vocês já ouviram falar, síndrome de burnout. Burnout, sim. Que é um correlato da depressão. Como é que aparece a síndrome de burnout? Que ela acomete muitos trabalhadores, não escolhe profissão. Claro que existem algumas profissões que estão já mapeadas como aquelas mais passíveis de terem o burnout, mas não escolhe, né? O burnout ele vai acontecer da seguinte maneira: quando o estresse do trabalho ele vai se cronificando, ele não vai sendo lidado, só tem um caminho para ele. Sabe qual é? A síndrome de burnout. O que quer dizer burnout? É a síndrome de exaustão emocional, né? E quando você tem aquela síndrome de burnout, além de você estar deprimido, a pessoa tem três características principais da síndrome de burnout. A primeira dela é a exaustão emocional mesmo. A segunda dela é o autoconceito. O indivíduo acha que é uma porcaria, que ele não serve para nada, tudo que ele faz não é bacana, ele se critica, aquela assim, eu me odeio, né? E tal. E uma terceira característica é a mudança de comportamento dele. Ele começa a lidar com as pessoas de uma forma como se ele já não vê pessoas, né? A gente costuma dizer que ele despersonaliza. Chega o indivíduo para falar com ele, não é aquele indivíduo, ele vê como se fossem repolhinhos, assim. Não é que aquele indivíduo, com aquelas condições, com aquelas características. Aí a gente vê muito em gente que trabalha com o público, né? Mas o burnout piorou tanto que agora ele não escolhe mais. Pessoas que trabalham com o público ou que trabalham offline também têm isso, né? Então, o comportamento passa a ser um tratamento de indiferença, até de cinismo. Com qualquer pessoa. Com qualquer pessoa. Aí incluindo a família também, que ele acaba... A família que primeiro. Acho que é o principal, Mas isso fica generalizado, né? É você com relação às pessoas do teu mundo, seja do trabalho, seja do teu mundo pessoal, familiar, social. E qual que é a saída? A saída? Tratamento. Primeiro é assim, conversar com a resistência e com o preconceito, né, de cada um, dizer assim, olha, isso, se tantas coisas mudaram, a minha posição com relação a fazer ou não, buscar ajuda ou não, também tem que mudar.
Se antes você tinha um tipo de antídoto para essas questões ou físicas ou emocionais, o antídoto hoje ele existe, mas tem que ser acessado. Pode ser buscar um acompanhamento profissional, um profissional que seja especializado nisso, porque nem todo mundo é especializado em trabalho e saúde mental do trabalhador, né? Então, é uma forma de entender esse tipo de processo muito peculiar, né? Que hoje está começando no Brasil. Nós formamos algumas turmas lá na USP em São Paulo para isso. Aqui no estado nós temos também algumas pessoas formadas para isso, né? E eu sou assim uma defensora feroz, né, com relação a essa área, porque há tantos anos a gente fala, é uma questão de tempo para chegar aqui no Brasil. Chegou chegando, porque os transtornos mentais são a primeira causa de afastamentos no trabalho. E dentre os transtornos mentais, a depressão reina absoluta. Ela é a primeira. Com a depressão, vem a síndrome de burnout junto. Então, o número de afastamentos que existe por conta deste tipo de problema é imenso. Eu falo afastamento no caso da pessoa, não só do local de trabalho, mas da profissão. Tem gente que não pode, só de pensar em ter que trabalhar, somatiza. É uma coisa terrível. Porque o burnout é o ápice ali, né? Quando a pessoa já está no ápice tem gente que continua. Do estresse, né? De sobrecarregar. E aí tem que ter esse autoconhecimento para buscar, porque nem enxergar, às vezes enxerga que está num caminho. E assim, um dos que eu gosto, psiquiatra que eu gosto de ler bastante é Augusto Cury. Eu tenho alguns livros dele também, E aí ele falou muito dessa questão da intoxicação digital. Eu, como tenho filho também, que as crianças estão também nessa parte da ansiedade, desse mundo digital. E aí, dos livros que eu achei interessante da intoxicação digital é que ele fala justamente da gente separar e observar as coisas simples da nossa vida. Coisas simples mesmo, de pegar, olhar a natureza, caminhar, coisas que você, às vezes, está tão conectado naquilo digitalmente, ou às vezes conectado tanto no trabalho, que esquece da sua esposa, do seu esposo, do seu filho, de pegar e tomar um banho de chuva, de brincar com a mangueira, de criar pisar no barro, né? De coisas afetivas mesmo, até no seu relacionamento, né? Coisas simples da vida que a gente acaba esquecendo e não fazendo mais, deixando de resgatar para se manter num trabalho, para se manter numa... Perfeito, isso que você está dizendo é muito importante porque são coisas simples que te reconectam com você. Então isso é muito importante. Aí reconectam, aí a questão do hobby, né, de você fazer algo tipo do basquete ou do vôlei, reconecta com a sua essência lá de trás. Vai pintar, vai fazer um artesanato. Isso, para quem gosta, para quem, né? Procura, né? Tem tanta coisa, o mundo oferece tantas coisas que não só a rede social, né? Eu não sou contra a rede social, mas da utilização dela, da forma como ela está sendo utilizada. E as crianças, nós estamos lidando com casos de depressão em crianças que é um negócio seríssimo. Depressão em criança? Exatamente, você fala como que... Mas são sérios, e ansiedade então. Porque tem que correr, exige-se da criança uma velocidade. O adulto já sofre com isso, né? Agora a criança não tem mais tempo para ser criança, né? Tem que estar ocupado, tem que estar com a grade toda ocupada, o que também é um grande problema, né? E os pais correndo atrás, porque será que eu estou deixando passar alguma coisa? Não, tem que ter um instrumento musical, tem que ter um esporte, tem que ter... Não tem que ter nada se a criança... Quer dizer, não quiser, tem que ser aquilo que ela consiga. É o taekwondo, arte marcial também faz parte, né? Do rol, sobretudo para os meninos. Até as meninas agora começam também, né? Com essa questão. Mas tem muita coisa e precisa perguntar para a criança também, né? Às vezes, não, você vai fazer, por quê? Porque eu quero. Mas é porque a criança não quer.
será que se insistir um pouquinho ela adere? Tá, insiste um pouquinho e adere, mas tem criança que não vai. Um exemplo aqui, natação. Acho que todo mundo tem que saber nadar, né? Na vida. Sim. Então, Sim. nadar Sim. também, né? E aí, eu sempre tinha piscina em casa, e 2 filhas, e se me cai na piscina, como é que faz? Tem portão, tem mais criança, consegue fazer o inusitado, né? Uhum. Então vamos aprender a nadar. Minha filha tinha, a mais velha, fobia. Patrícia, desculpa. Fobia, assim, a água. Então eu coloquei numa escolinha de natação, super pequena, etc. Ela ligava para a minha mãe em São Paulo, fofó, falava para minha mamãe me tirar, fazendo outra, da natação. Falei, filha, você quer ficar só no lava-pés? Você vai ficar, mas a mamãe não vai tirar você da natação, porque isso é muito importante. Você vai se jogar na água quando você quiser. E o professor tinha toda uma formação. Uma metodologia. Tinha. 6 meses depois, eu estou lá no consultório, atabalhoada, que Teixeira era o nome do professor, nem sei se ele está vivo ainda. Doutora Liliana, Patrícia se jogou e deu um mergulho maravilhoso na piscina. Aí todo mundo comemorou e tal, entendeu? Paciência, 6 meses, mas aquilo, ela fica lá, batendo o pé, até que ela espontaneamente se jogou. É só uma fala para dizer assim, olha, vamos ouvir, mas também não vamos abrir mão daquilo que a gente, enquanto pai, acha que é importante. É que o adulto, eu acho que ele precisa ter esse autoconhecimento, porque não vai ter nenhum pai para falar ali as coisas. Exatamente. E, às vezes, buscar um especialista. Como Sim. a doutora falou anteriormente, o preconceito, eu acho que antigamente era maior, não sei como, até ia perguntar isso, Melhorou como que tá um pouquinho. essa... Mas procurar o especialista, Sem né? dúvida, gente. Hoje em dia, se tudo mudou, isso também mudou. Você chama como você quiser, terapeuta, mentor, supervisor, o nome que menos te abala. Muda o nome ali para não... O meu amigo que me escuta, uma coisa assim, a minha amiga que me escuta, aquele nome que menos te trouxer resistências, mas procura, né? Então, procura um profissional da área, porque o Dr. Douglas me prometeu que estava... Tá tranquilo, tá tranquilo. Mas ele fala sozinho, meu celular. Mas então, procura alguém que seja iniciado na área, porque não é todo psicólogo, não é todo advogado que faz criminal, né? Sim, não. Não é todo psicólogo que faz saúde mental do trabalho. Procura um especialista. Fala com um colega que você confia, que já fez, né? Alguém que você confia. Você fala, não, eu vou chegar, essa pessoa tem as condições básicas que eu acho que, né, vai dar um encaixe bom. Tem que dar um bom encaixe. A gente fala, se não encaixar, e é muito difícil a gente nominar como todos os ingredientes desse encaixe, mas se der um bom encaixe, você vai saber. Se não der um bom encaixe, muda. Simples assim. Eu tinha uma rotina de trabalho, eu nunca cheguei a intitular de burnout, eu não sabia o sintoma para falar assim, estou com burnout. Mas eu, em determinado momento, aquela ânsia de quero crescer na advocacia, quero crescer... Tinha dias que eu saía daqui e eu achava legal colocar depois no meu Instagram que eu estava trabalhando até 11 horas da noite. Eu saía às 23 horas daqui, chegava em casa, comia tarde, dormia mal, acordava cedo. Comia mal, dormia mal. Tudo ruim. E chegava aqui no outro dia, tinha dia que eu ia 23 horas sair, chegava aqui 6 e pouco. A Renata, minha noiva, certa vez até... Essa é a cultura da entrega total, Isso. Muito valorizada, né? Porque Sim. Se você trabalhar, não fizer isso, vai dar impressão para você mesmo até, né? Que você não é tão eficiente, dedicado, etc. Exato. Mas olha o que você estava fazendo com você. E né? aí, com o tempo, eu comecei a olhar que, na verdade, isso não era o preponderante para eu crescer na carreira e ter... É igual as pessoas brincam. Nem todo mundo que... O fato de você acordar às 5 horas da manhã não quer dizer que você vai ser rico. Tem gente que acorda às 5 da manhã, tem um projeto e executa. Exatamente. Às 5 da manhã. Exato. Tem gente que acorda às 5 da manhã, mas para fazer outras coisas que não vão agregar o projeto. Então não tem uma receita de bolo, né? Mas assim, essa minha rotina que eu tinha, às 23 e 6, eu comecei a ver que aquilo não estava bem. E aí eu comecei a olhar para mim mesmo para melhorar esse ponto
E tem uma frase que eu gosto, eu não sei quem é o autor dela, né? Aquele autor chinês, para ficar mais bonito, né? Um mestre chinês. Né? Uma mente forte não habita um corpo fraco. Isso eu levei comigo. Hoje eu tenho uma rotina totalmente diferente. Eu treino quase todo dia. Eu sempre passo essa mensagem assim, ó. Primeira coisa, mas vamos fazer uma questão de estruturação da carreira para a gente crescer. Primeira coisa, cuide do seu corpo. Porque se você não estiver bem da cabeça para pensar uma tese, o seu corpo está fadigado, você não consegue desenvolver um trabalho. Primeiro ponto. E, além do desenvolvimento pessoal, às vezes a gente fica muito naquela. Eu quero crescer, concentrar tudo numa mesma pessoa. Como que eu lidei com esse problema de, às vezes, trabalhar a exaustão? Estruturação. Foi algo que me auxiliou muito. Então, por exemplo, eu ia na sexta para segunda, eu tinha 3 prazos, meu fim de semana era uma loucura. Era assim, eu chegava em casa cansado, em vez do fim de semana eu vivia esses poucos momentos, tomar um café, jogar conversa fora com amigo, jogar basquete, ou simplesmente não fazer nada, para a mente descansar. Eu ficava fazendo prazo. O que eu fiz dessa estruturação? Em vez de eu fazer tudo mal, às vezes não mal feito, mas não ter aquela dedicação porque eu estou cansado, eu fiz uma estruturação de contratar pessoas. Porque terceirizar. Aí eu deleguei essa função, porque eu tava com muita coisa, eu deleguei para alguém que, em vez de eu cuidar de 3, aí hoje, por exemplo, na estrutura do escritório, eu tenho 2 pessoas que integram o corpo jurídico do escritório. Cada um pegou eu fiquei só com todo mundo fez, e a gente conseguiu ter uma qualidade, e eu consegui interromper um pouco desse fluxo de trabalho insano que eu fazia. E hoje, por exemplo, como é que é a minha rotina hoje? Hoje eu não saio mais 18 horas no máximo, a não ser que a gente tenha... Eventualmente. Eventualmente, quando tem alguma intercorrência de um cliente criminal, às vezes alguém está preso, não tem hora, mas até às 18 eu tento ter uma rotina às 18 eu saio, vou para casa, como de maneira bem saudável, vou assistir alguma coisa e tento dormir cedo, para ter uma boa recuperação de sono. E já uma outra contribuição de um livro, certa vez eu peguei um caso de um jovem que estava sendo acusado de venda de entorpecente. Só que me parece que ele era usuário, mas aquilo explodiu no seio da família dele e dos amigos, que todos passaram a ajudar ele. E ele ficou uns 2 meses preso até sair. Aquilo assim, devastou a vida dele. E uma vez ele foi no escritório e estava conversando comigo, né? E eu vi que ele estava bem. Que o advogado, ele faz o advogado / psicólogo, né? Que é o ombro amigo. E eu conversando com ele, eu falei assim, como é que você tá, doutor? Eu tô muito melhor, muito bem. O que aconteceu com você? Aí até eu tenho esse livro, lá de vez em quando eu leio ele, já li várias vezes, chama O Despertar de uma Nova Consciência. E aí ele fala, o livro é interessante que ele fala, quando você vai almoçar, que a gente almoça assim, né? Olha, presta atenção no grãozinho de arroz que você tá comendo assim, olha a textura. Põe na boca, mastiga assim, fica, nossa, estar presente. Que a gente ou vive muito no passado ou muito no futuro. E essa questão de estar presente vai mastigar. Olha a textura da carne. De vez em quando parece até que eu sou doido comendo. Eu fico olhando essa textura da carne. Que legal esse desenho Parece aqui. Parece que eu sou doido, tá? O preconceito. Exatamente. Eu entendo o que você está dizendo. Mas isso é muito importante. Você teve a condição, e não é para todo mundo absolutamente difícil, que acontece, você teve a condição, por algum motivo interno, né, de poder tomar essa iniciativa para se melhorar. Sim. Né? Mas não é todo mundo. Sim. E também papo de amigo é uma coisa. Né? Papo de psicólogo é outra coisa. A neutralidade que o profissional de saúde mental tem vai ser fundamental, porque o teu amigo, você vai se procurar. Quando a gente quer aplauso, a gente vai falar com aquele amigo que sabe que ele aplaude sempre. Sim. Quando a gente quer verdade, a gente vai falar com outro amigo que sabe que ele vai ferir na carne, mas ele vai falar. De qualquer maneira, é amigo. Uhum. O psicólogo, o psiquiatra são técnicos que têm objetividade para enxergar, né? Objetividade para poder te ver como você de fato é, o que está acontecendo. Ele não tem esse laço
já contaminado, né? Vou falar, pela mas vou ficar amizade. aqui para não É. desagradar, Não talvez. existe, então Aham. por isso a diferença, né? Então não estou aqui legislando em causa própria, Não, mas absolutamente, é necessário. mas é muito importante você emprestar um ouvido para poder se ouvir. Uhum. Então acho que isso é importante, É. emprestar um ouvido para poder se ouvir. Nesse caso, o psicólogo e ou o psiquiatra, né? Às vezes os dois, às vezes um, às vezes o outro, mas Esse que eu acho interessante da profissão do psicólogo, do psiquiatra, de criar, de ter, né, na essência, essa neutralidade. Ele não leva nada do pessoal para aquilo que ele está repassando. nada. Nem pode, né? Mas é essa neutralidade que o amigo não vai ter, que o outro não vai ter, que a esposa não vai ter. E se o psicólogo titubear na neutralidade, ele tem o supervisor dele. Ele vai discutir casos. Que é muito difícil, inclusive, eu acredito, na profissão. Você tirar o seu eu para poder passar uma orientação Com o sua. tempo, É você difícil. vai errando menos. Vamos Que dizer é assim, interessante. você vai tendo menos a dificuldade. Quer dizer, numa certa altura do campeonato, você já não tem supervisor, certo? A gente conversa com os colegas que estão mais ou menos no mesmo nível, né? Porque Sim. existem níveis de experiência, digamos assim, que sejam pessoas que você respeite também, tem experiência, e aí você conversa com seus colegas, que você escolhe, não, olha, tem aqui, ali, obrigada, tal. Isso eventualmente pode acontecer. Então, mas essa neutralidade, né, que a gente busca é que vai dar justamente essa objetividade para a gente poder ajudar melhor. Que é o que eu acho interessantíssimo da profissão, até de alguns livros que a gente acaba lendo, buscando, né? Eu sou muito assim de absorver aquilo que às vezes está escrito. Teve livros que eu parei de ler, por exemplo, porque eu falei, não, esse aqui tá me dando. Teve um que eu li aqui, transtorno obsessivo compulsivo. A gente acha que é tudo. Aí eu parei na metade, falei, não, eu tô começando a ter toque, eu não tinha antes, hein? Mas não precisa se assustar, não, porque a gente, quando estuda, a gente vai aprendendo, então a gente é esquizofrênico, a gente mas bipolar, a gente é toque, né? Mas às vezes o que a gente tem não são traços, são risquinhos que fazem parte da nossa personalidade. E se a gente souber usar bem isso, o que é a compulsão? Não, eu tenho que terminar meu trabalho, mas você não vai enlouquecer por causa disso, entendeu? Sim, exato. É um risquinho. Agora, o toque, doença, o transtorno obsessivo compulsivo é outra história. O indivíduo lava tanto a mão que exemplo aqui, né, que a água, por exemplo, já não está limpando mais. Ele põe álcool e ele põe fogo na mão para desinfetar. Tem caso real isso aí. Então, a gente não está falando disso, mas antes, você saiu antes de Não, eu falei, não, questões simples, como, por exemplo, ver se o carro estava trancado, que no livro contava da pessoa, eu não tinha. Sai de casa, aí o portão fechou, né? Não, peraí, sorte que hoje os carros têm alarme, né? E a porta de casa? Então, aí você tinha que voltar. E a janela de casa? Exato. O fogão aceso, foi fazer Nossa. Aí eu comecei a ver os relatos e falei, não, peraí. Aí eu... Esse aí deleta. Freud também, fui ler, eu falei... ele tem umas ideias meio mirabolantes ali. E aí eu vi que buscar o conhecimento de um profissional, a pessoa vai entendendo o que você precisa. É por isso que eu falei de alguns, até para lidar com criança ou lidar com os problemas pessoais, tem algumas dicas, algumas orientações que o profissional pode te passar. E isso é e eu vejo que isso resolve. E é individualizado, exatamente. Não é uma receita de bolo. Meu problema é esse, por isso, isso e isso. Mas tem todo o histórico que eu carrego para ter, digamos assim, esse reflexo hoje daquele problema. E aí o profissional ele consegue fazer essa leitura e te passar, faz anota o que você é bom, vai te dando algumas dicas, né, do que você pode fazer. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vamos inverter um pouquinho. Vamos lá. Você está satisfeito em ser advogado? Não precisa dar... Sim ou não? Sim. Você? Sim. Tá certo?
eu acho que ter a satisfação, apesar de, né, aquelas questões difíceis, complicadas e tal, você mudaria de profissão? Não me vejo mudando. Não se vê, não tem vontade. Não. Já pensou? Hoje não. Já pensei Antes. Antes sim. Eu também. No início da carreira, talvez pelas dificuldades, já pensei. Quem não quer, né? Mas hoje já com o tempo, as coisas vão desenvolvendo, hoje eu não me imagino em outra profissão. Uhum. Estar satisfeito com aquilo que se faz é metade do caminho andado. Porque existe uma outra questão chamada entrincheiramento, que é um termo, é um conceito que nós temos na área de saúde mental do trabalhador, que é aquele indivíduo que, por algum motivo, ele prestou um concurso público e ele odeia o que ele faz. Só que ele não vai sair do trabalho por conta da segurança e da estabilidade que esse tipo de situação traz para ele. Ele fica entrincheirado, insatisfeito. Eu tenho aqui o testemunho, assim, 2 pessoas eu consegui desentrincheirar, digamos assim. Legal. Então, emprego público federal, concursado, etc. Mas a pessoa estava adoecendo. Estava adoecida, melhor dizendo. Ó, isso é interessante. Então não é o fim do mundo também. Não, Viu essa não é o situação? fim do mundo. Tem saída. Desentrincheira. Tem saída para desentrincheirar. Desentrincheirar. Então, é claro, você vai pensar, poxa vida, né? Concurso público, tem muito dessa coisa. Eu fiz concurso, dinheirinho garantido, embora os consignados estejam aí, né? E cada vez mais o funcionário público está, né? Cheio de consignado. Está tudo comprometido, mas tem essa história da segurança, dessa falsa sensação, né, de certa maneira, segurança, porque você está vendendo sua saúde, né? Então, 2 casos bem-sucedidos, acho que 3, né, que as pessoas assim, saem de um bruta cargo mesmo, etc. Hoje está feliz da vida, prestou outro concurso público, mas para dar aula em universidade, entrou inclusive numa federal para dar aula, felizes da vida, é outra pessoa, né? E no cargo que ele estava, era um cargo burocrático, não sei o quê, estava assim, a pessoa mais infeliz do mundo. Adoecia a ele, o trabalho não era bem realizado, né? Até podia ser mais ou menos realizado, a família sofria as consequências disso, desentrincheirou. Né? E um outro caso, mas esse era de uma instituição do Estado aqui. E chegou num ponto que ele fala assim, ele procurou falar assim, eu não sei mais o que eu vou fazer. Eu até vim procurar ajuda. Então tem a coisa ainda do preconceito. Você sabe que, só para fazer um parênteses aqui, muito psicólogo e psiquiatra não tem placa, né? Porque o indivíduo fala assim, não, eu vou ao médico. Entra, porque aí não tem ninguém olhando, vai que alguém olha, ele está entrando, porque ainda tem muito disso, né? E na verdade mudou. Hoje em dia você fazer psicoterapia é sinal de dá um diferencial, de evolução. Puxa, fulano se cuida, né? Então isso tem que mudar, esses cânones têm que mudar, né? Então a receita do bolo não existe, mas toda a literatura, todo o conhecimento acumulado que se tem nessa área, respondendo aquela pergunta, né, do que pode ser feito, muita coisa pode ser feita. Vamos cuidar da alimentação? Vamos. A gente não vai conseguir fazer tudo ao mesmo tempo, mas tem que cuidar do físico e da cabeça. Da cabeça que eu me refiro é do emocional, né? Tem que cuidar. Somos nós somos uma coisa só, né? Então, se nós quisermos cada vez mais fazermos atividades que sejam satisfatórias, que nos realizem e tudo mais, a gente vai ter que partir para isso, né? Tem saída? Tem. Perfeito, só de ter. E o que a doutora deixaria de uma mensagem final para os telespectadores, para quem está nos assistindo? Eu acho que não é aqui. Casual. Desculpa, ele interrompi. Para os telespectadores, qual a mensagem final que a doutora deixaria? Gostaria de deixar. Eu vou ter que colar aqui
eu estava vindo para cá e estava colocando o WhatsApp, porque eu sou meio perdida, assim, não sabia. E aí eu encontro uma frase do Mia Couto, escritor angolano, né? Fantástico, sou fã. Nossa Senhora, leiam Mia Couto, gente. Eu recomendo, viu? Está com 70 anos. Ele diz assim: a fadiga que sentimos não é tanto do trabalho acumulado, mas de um cotidiano feito de rotina e de vazio. O que mais cansa não é trabalhar muito. A gente trabalha bastante, né? Sim. O que mais cansa é viver pouco. O que realmente cansa é viver sem sonhos. Esse é Mia Couto. Forte, hein? Chega a arrepiar. Forte, Forte mesmo. É um poeta maior, assim, que entendeu tudo, né? Que a gente costuma dizer. Eu terminaria, não sei se vamos terminar, mas assim, é o que eu teria, vou utilizar das palavras do Mia Couto para dizer o que eu penso mesmo, né? Dos seres humanos, de nós todos hoje, na vida, e na vida onde o trabalho ocupa grande parte dela, né, na atualidade. Dá para ser feliz? Tem uma outra musiquinha, né? Não dá para ser feliz, dá sim, Gonzaguinha. Dá para ser feliz, né? Sim. E doutora, eu vejo que tem nas redes sociais, tudo, queria que a doutora divulgasse, né? Porque tem esse trabalho na rede social, a doutora falando um pouco, né, sobre o pessoal quiser te encontrar nas redes sociais, se quiser já colocar. Qual que é? Perfeito. Tem o Instagram, a gente sempre posta essas questões relacionadas a viver e a trabalho, que meu campo é esse mesmo, né, de saúde mental e trabalho, e a gente está fazendo esse compartilhamento, né, no nível maior, além de dar aula, além de fazer palestras, além, né, de ser mãe, avó, essas coisas todas. Chegou um momento de também nas redes sociais a gente comparecer, não é uma realidade, né? Então, no Instagram é doutora Liliana Guimarães, simples assim. Maravilha. A gente está ali, tem como acessar a gente pessoalmente, se vocês puderem ler, vocês vão conhecer um pouquinho mais da área, né? Maravilha. Pessoal, a gente vai deixar a descrição aqui do episódio, tá? Quem quiser seguir a doutora lá, se aprofundar nesse conhecimento, nós vamos deixar aqui abaixo. Clica lá, começa a seguir a doutora. Ela tem um profundo conhecimento. E, doutora, assim, em tão pouco tempo, a gente enriqueceu muito aqui o conhecimento sobre esse ponto. Foi um prazer recebê-la aqui nesse episódio. Vamos marcar mais vezes, porque o assunto é grande. A gente com muito prazer. Tem várias coisas que a gente pode falar. E vocês estão assistindo aí, não se esqueçam de inscrever no canal, deixar o like aí no vídeo se você gostou desse episódio. E olha, se você tiver alguma sugestão dentro ali da advocacia, que você queira ouvir, algum profissional que você queira que a gente traga para cá, comenta aí no vídeo, aí deixa na descrição aí embaixo aí nos comentários, como uma sugestão de tema que você queira ouvir, um profissional que você queira que a gente traga aqui, que a gente vai pensar e elaborar a pauta. Certo? E você também tem aquele colega, aquele amigo que está com ansiedade, está com estresse no trabalho, já encaminha esse vídeo assim, assiste lá, não é por nada. Segue a doutora, assiste só segue a vídeo. doutora aí, porque foram dicas importantíssimas. Eu sou suspeito para falar, sou fã também da doutora Liliana. Somos colegas de trabalho. Colegas de trabalho aí no Conselho Penitenciário, então assim, é uma contribuição muito grande que a doutora faz acho que para a humanidade como um todo, é um tema sensível. E eu estou muito feliz que a doutora está aqui e veio bater esse papo aqui conosco. Eu é que agradeço imensamente, tenho uma admiração enorme pelo doutor Douglas, pela esposa, pelo filhote dele, que eu não vou falar o apelido dele aqui. Não, vou falar, não é o Casca. É o Casca. É o Casca. Ele fala assim, sem pudores. Né? Casca sofre na mão dele, brincadeira, né? Estava todo feliz no casamento, enfim. Eu acompanho, eu sou fã do Casca. Mas é que agradecer imensamente essa oportunidade, porque acho que é importante essa abertura, né? Isso demonstra, assim, uma
um amadurecimento, né, de vocês enquanto profissionais, enquanto classe, né, para poder melhor servir, inclusive, as pessoas, né? E uma pessoa saudável vai servir também de uma maneira saudável, né? Exatamente. Quer dizer, não existe algo pronto, é algo construído, a saúde é alguma coisa construída. Existem meios para manter isso, existem meios para a gente, nesse mundo tão complicado, buscar o equilíbrio? Sim, existem meios, então eles estão aí, né? Queria agradecer muito, parabenizá-los pela iniciativa. Eu acho que a saúde mental é isso mesmo, né? A gente trabalha com prevenção, né? Com promoção, como o Dr. Douglas falou, e muitas pessoas já estão acometidas, né? Então é momento de procurar ontem, assim, né? Ajuda especializada e deixar o preconceito de lado, né? Hoje em dia voto a favor, assim, é muito favorável, né? É positivo esse tipo de procura. É isso, agradeço muito, estou à disposição de vocês. Obrigado, Obrigado. doutora.